Bom dia, sétimo ano. Estamos aqui para mais uma aula essa semana. Vamos continuar com nossos estudos de arte, tá certo? Semana passada, eu havia pedido vocês para assistirem o filme O Alto da Compadecida, que a apostila nos traz como referência, e eu pedi para saltar a página 21, tá? Pois bem, nós vamos retomá-la, tá certo? Aqui, ó, página 21. Aqui no iniciozinho, ela tem o título Universo Preso a Cordão. Por que eu pedi vocês para começarem a assistir o filme e a apostila traz, antes desse tema cordel, que é nosso estudo de hoje, ela fala um pouquinho sobre as obras de Ariano Suassuna. A intenção é que vocês conheçam um pouquinho desse universo nordestino, um pouquinho de onde vai surgir essa literatura tão peculiar, muito do Nordeste, mas que vocês precisam saber que não ocorre só no Nordeste, tá certo? No interior do Brasil, em outros locais como Minas Gerais, por exemplo, a literatura de cordel também vai estar presente. Mas ela fica mais famosa, querendo ou não, no Nordeste do país. Vocês vão observar na página 21, tem uma figurinha, uma foto aqui do lado, justamente com os livretos, os folhetinhos do cordel. Essa é uma literatura, gente, que ela não é como nos livros, que a gente junta vários poemas e junta num livro e publica esse livro. O cordel tem esse nome justamente porque ele vai ser folhetos. É uma literatura que foi criada para ela ser popular, para ela ser mais barata. Nas leituras que você tiver aqui, vai citar todas essas partes que eu estou falando, tá certo? Mas como que ela funciona? É uma literatura que ela é muito mais para ser cantada do que para ser lida. Ela vai ser impressa nesses folhetinhos e vai ser vendida em feiras. Nas feiras eles esticavam cordões, tá certo? Varais e pregavam seus folhetos com seus poemas. E esse poema era declamado ali em público, como acontecia também na era medieval, quando a gente vai falar das trovas, tá certo? Sigam a sua leitura, vou seguir meu passo a passo aqui, que é as mesmas orientações que vocês têm no portal, tá certo? Então eu peço para fazer a leitura da página 21. E seguindo, eu coloquei um videozinho para que vocês assistam alguns comentários sobre o que é o cordel, como é o cordel, tá certo? Então, na leitura, aprofunda nos dois videozinhos que eu coloquei lá. Seguindo, eu peço vocês, ó, pode saltar a página 22, que é a atividade que eu vou orientar daqui a pouco, tá certo? Na página 23, que está aqui, eu havia pedido você para ler sobre João Grilo e Chicó, que eram os personagens do Alto da Compadecida, mas abaixo tem uma outra leitura para a gente dar prosseguimento, ó, Céu e Inferno no Palco. Ele vai falar sobre a literatura de cordel ainda. Continua a leitura ali na página 24, e na página 25, ok? A página 25 termina ali, ó, em Bandeira pela União da Cultura Popular e Erudita, tá certo? O cordel, então, é o grande representante aí da cultura popular, justamente nessas rimas de cordel. Às vezes as pessoas confundem o que é repente e o que é cordel. Então, qual é a diferença? O cordel, ele é pensado, ele é metrificado, ele é escrito com antecedência e impresso nos folhetinhos. O repente é diferente, o repente é uma poesia de improviso. Dá-se o tema que o repentista vai falar ou cantar, não é? E ele desenvolve o tema ali na hora. O cordel não, o cordel ele é pensado, ele é rimado, ele é metrificado. A gente conhece rima já de outros tempos, não é? Então, o cordel tem essa característica dela ser rimada. Não rima todos os versos. Lembra aqui, ó, estrofe é um conjunto de verso. Verso é cada linha de um poema, tá certo? O cordel, ele não tem a característica de ele ser rimado verso a verso. Porque para o cordelista, essa rima verso a verso, ela se torna um pouquinho pobre. Então, ele prefere fazer de uma forma diferente. Vocês podem ver na internet, tem vários modelos de cordel, e eu deixo um para vocês, um modelinho, seguindo lá nas suas orientações. Lá no ponto 4, eu vou falá-lo primeiro, ele vai ter uma atividade complementar que eu deixo para vocês, por escrito, um modelo de um cordel que tem o título Ai Se Cesse, do poeta Zé da Luz. Parece estranho, né? Ai Se Cesse, parece assim, ah, meu Deus, eles falam português errado. Cuidado com esse preconceito. O cordel, ele trata o popular como
o centro da atenção, tá certo? Não que o poeta Zé da Luz não sabia português, mas ele traz essa fala do homem comum, do homem nordestino, especialmente no caso da poesia dele, para que ela seja representada da forma com que o homem rústico, o homem popular fala. Então esse ai se cesse, que no português erudito seria ai se fosse, ele traz essa representação. Eu vou ler um pedacinho para vocês, então eu deixei por escrito e deixei um link de um grupo de música que também canta cordel. Ele vai recitar esse poema para vocês, mas eu vou recitar um pouquinho, claro que com o cordel do Fogo Encantado fica muito mais bonito. Mas ele é assim, ó. Ai se cesse, se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nos assubisse, mas, porém, acontece de São Pedro não abrisse a porta do céu, e fosse dizer qualquer tolice. Se eu me arriminasse e tu com eu insistisse, para que eu me resolvesse e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furado arriasse e as virgens todas fugisse. Esse é um modelinho de cordel. Tem vários tipos, tem cordéis mais longos, tem cordéis mais curtos, tá certo? Esse é um cordel curto. Ele tem 2 estrofes, cada estrofe tem 8 versos, tá certo? Você vai daqui a pouquinho passar pela experiência de fazer um cordel. Antes de falar da nossa produção escrita, então, ó, assistam o vídeo da produção de cordel, que tá lá 2 linkzinhos, e nós temos uma atividade que também vai ter um vídeo mostrando, mas eu vou dar uma planificada aqui para vocês, para dar uma demonstração de como fazer. Vou tirar minha apostila daqui, e nós vamos continuar. Olha só, vocês vão se inscrever um cordelzinho, escolhendo um tema que vocês queiram, tá certo? E escrevam seus versos como os cordéis. Não precisa ser versos, versos não precisa ser um cordel longo, extenso. Façam com poucos versos. Eu, por exemplo, olha só, como é que a gente vai fazer um cordel também, né, gente? Ó, pegue uma folha chamex, antes de mais nada, nós vamos dobrar ele ao meio. Lembra que ele é um folheto? Então, nós vamos fazer o nosso assim, como se fosse um folhetinho, tá certo? Na parte de dentro, quando a gente abre como se fosse um livrinho, você vai escrever a sua poesia aqui, dando um título para ela segundo o que você escolheu. Eu fiz um modelinho aqui, olha só, não precisa ser grande. Eu fiz, ó, 2 estrofes com 5 versos cada um. Coloquem o título, escrevam o seu poema, assina embaixo que é a sua obra, tá certo? Mas o cordel tem uma outra característica que ele não é só a escrita, só a poesia. Ele vai ter uma ilustração. Quando você for fazer o seu livreto, você vai escrever o seu poema dentro, mas de acordo com o poema, com a história que você criou, você vai ilustrar esse poema. Você vai ver que na apostila ele vai falar que para fazer a ilustração dos cordéis, os artistas usavam uma técnica chamada xilogravura. O que é xilogravura? É desenhar em materiais, por exemplo, como madeira, passar a tinta e fazer como se fosse um carimbo nas publicações, tá certo? Obviamente, nós não vamos ter madeira e nem instrumentos para desenhar na madeira, tampouco habilidade para tudo isso, tá certo? Imitando a madeira, nós vamos fazer a xilografura para dar continuidade no nosso cordel. Por exemplo, com que material? Isopor. Todo mundo tem em casa, ó, bandejinhas. Essas bandejinhas aqui são de carne. São tamanhos diferentes. Tem bandejinhas de queijo e presunto que a gente compra no supermercado. Às vezes uma bandejinha maior, olha. Também tem aquelas embalagens que vem a pizza. Qualquer uma dessas embalagens serve. Claro que
quanto mais grossinha, né? Quanto mais espesso for o isopor, melhor, porque nós vamos desenhar nesse isopor, tá certo? Trouxe os modelinhos para vocês verem, olha só. Esse daqui eu coloquei um menino aqui em casa para desenhar e ele fez um desenho porque ele queria falar sobre o homem primitivo, sobre a extinção dos dinossauros e tudo mais, ó. O desenho tá aqui. Como é que foi feito esse desenho? Primeiro o desenho é feito a lápis, depois a gente passa a caneta. Tá certo? Vou mostrar um outro para vocês. Mas como é que eu vou chegar aqui, tia? A bandejinha tinha as bordas. Você vai cortar. Deixa eu pegar uma tesoura aqui, maiorzinha, gente. Desculpa aí. Olha só. É só você cortar as bordinhas, ó. Corta as bordinhas, por quê? Nós vamos precisar só do fundo, tá certo? Faça os cortes aqui. Depois você vai, não tem problema, o tamanho não precisa ser grande, tá certo? Ó, você vai tirar as bordas, deixa a parte bem retinha, tá certo? Tem vídeos que eu deixei pra vocês que estão ensinando tudo de novo, bem no passo a passo, usando as tintas e tudo mais, ó. Cortei as bordas, eu tenho só o quadradinho, o que é que eu vou precisar? Lembra que nós vamos fazer o nosso carimbo na folha, então não tem que ser muito grande, tá certo? Tem que ser um tamanho que caiba na folha. Uma dica para vocês, pessoal, ó, as bandejinhas vão trazer, acho que não dá para vocês verem, mas ó, no fundo ela tem umas escritas, tá vendo? Da marca que foi produzido. Não use esse fundo, use a outra parte que é lisinha, tá certo? Você vai fazer um desenho. Eu, por exemplo, ó, no meu cordel aqui, o meu título era Barco a Navegar. A minha história falava disso, de um barco a navegar, dos marujos e tudo mais. Qual desenho que eu fiz? Eu mesma, que não sei desenhar muito bem, imagina vocês que são artistas. Ó, eu fiz o mar, o barco e um sol. Uma dica, não façam desenhos muito complexos. O cordel, ele tem desenhos simples, desenhos quase que infantis mesmo, tá certo? Não use muitos elementos, porque senão, na hora de fazer a impressão no seu papel, vai ficar um desenho muito confuso. Use poucos elementos e, de preferência, bem grandes, bem amplos, para poder aparecer na hora que a gente for fazer o carimbo. O que você vai fazer então, ó? Vai desenhar a lápis primeiro, depois você vai pegar a caneta, a ponta da caneta que é molinha, você vai fazer para ele ficar bem fundo. Se eu aproximar, você vai ver, olha, que ele tá bem fundo esse desenho. Por quê? Quanto mais fundo, mais o seu carimbo vai ficar visível na folha, tá certo? Cuidado só para não passar para o outro lado, não furar o seu isopor, tá certo? Mas faça um desenho bem fundo para poder a tinta ficar bem nítida depois. O que você vai fazer? Olha só, você vai usar tintas da cor que você quiser. Eu usei para o meu desenho azul, porque se eu tô falando de barco, eu tô remetendo ao mar, então eu usei a cor azul, tá? Você pode usar a cor que você quiser. Tia, não tenho tinta guache em casa, não tem como eu fazer, não tem problema. Deixei na orientação que você pode fazer só o desenho no isopor, guardar esse isopor na sua pasta, que no retorno das aulas, a gente pega a tinta do colégio, passa e faz o carimbo no seu cordel, tá? Você então só escreva o cordel, deixa sem fazer o carimbo, guarda os dois na pastinha, na volta a gente pega a tinta do colégio e faz o seu carimbo, tá certo? Caso você tenha, caso você fique curioso e queira fazer logo, você vai pegar a tinta, por exemplo. Então, ó, eu peguei a azul. Não vou passar de novo, tá, gente? Para não fazer sujeira aqui na minha mesa. Mas você vai pegar a sua tinta. Se você tiver um rolinho, pode passar com rolinho. Se você não tiver, tem os pincéis. Passe com pincel, não importa o tamanho. Eu peguei o tamanho médio aqui, ó, mas não importa o tamanho. Você vai molhar na sua tinta e vai passar a sua tinta com o pincel por toda a extensão do desenho, tá certo? Toda a extensão. O que você vai fazer então? Nos vídeos, eles colocam o isopor embaixo e coloca o papel por cima. Eu não aconselho fazer assim. Eu prefiro, que eu acho mais fácil, eu
borro menos, é passar a tinta no isopor e colocar o isopor sobre o papel. E aí você vai dar uma apertadinha, fica segurando durante um tempinho para fazer o carimbo, segura na ponta e retire o seu desenho assim, tá certo? Ele vai ficar impresso na sua folha. Fiz uns exemplos para vocês verem, olha só. No primeiro modelo, eu passei muita tinta aqui em cima do meu isopor. Quando eu passo muita tinta, ele fica assim, ó, não fica tão nítido. Então, o que eu indico para vocês? Aí, depois que eu fiz esse carimbo aqui, ó, com muita tinta, eu fiz um segundo carimbo. Ó, sem passar tinta nenhuma. Passei nesse daqui, tirei o excesso e passei aqui. Mas vocês podem ver, ó, que ele ficou com falhas desse lado, tá certo? Então, o que eu indico? Eu preferi de todas as experiências, ó, esse daqui, que eu passei menos tinta, tá certo? Não deixei ele todo cheião de tinta. Passei um tanto razoável, nem pouquinho, nem muito, e carimbei e ficou assim. Vocês podem ver que os dois ficam bonitos, tá vendo? Tanto o carimbo quanto o negativo que vai ficar depois. Se vocês forem fazer com tinta, tiverem tinta em casa e fazer, deixa secar, guarda na sua pastinha, com o seu poema escrito aqui dentro, tá certo? O título e o poema. Pode colocar o título aqui em cima, pode fazer outras decorações se vocês quiserem. Guarde os dois na pastinha para o retorno. Se não tiver tinta, não tem problema. Faz só o desenho, deixa o desenho assim, ó, tá? Só feito com o contorno, deixa ele fundinho, só pra gente chegar na escola, passar a tinta e colar depois aqui, fazer a impressão, colar não, perdão, fazer a impressão aqui no seu folheto que já vai ter o poema escrito, tá certo? Deixa então o poema escrito e a sua xilogravura semi-pronta, que a gente só passa a tinta na volta, tá certo? No passo a passo, então, vocês têm todas essas orientações, repito, vejam os vídeos, porque eles explicam também de uma forma bem didática e, no mais, divirtam-se, façam suas experiências e a gente se vê na próxima aula.